Bem, vamos lá, pessoal, mais algumas questões. E lembrem-se, os gaiatos não herdarão o reino da aprovação. Josias 21:09. Vamos lá, questão 16, página 148. O texto diz assim: para o armazenamento do material reciclável, foram utilizados recipientes dispostos no interior de uma escola, sendo um deles formado por metade de um cilindro circular. Ele já está nos dizendo aqui, ó, um dos recipientes formado por metade de um cilindro circular reto e por um paralelepípedo retângulo, né? Então tá aqui, a figura é formada por metade de um cilindro circular reto e por um paralelepípedo retângulo, conforme a figura. Aí pergunta-se: a capacidade desse recipiente em metros cúbicos é de. Gente, capacidade é a mesma coisa de volume. Isso aqui, ó, esse termo aqui é igual a volume. Então ele quer saber o volume desta figura geométrica aqui, ó, formada por metade de um cilindro, está aqui embaixo, tá vendo? Ó? E o raio é 0,4 metros, ó, 0,4. E um paralelepípedo, olha só, o cilindro, esta parte de baixo aqui, ó, e o paralelepípedo está aqui, ó, essa caixa aqui, ó, certo? Então ele quer saber o volume, a capacidade desse sólido formado por essa união. Então qual é a lógica aqui? A gente encontra o volume do cilindro, né? Divide por 2, né? Porque só temos metade do cilindro. E encontramos o volume do paralelepípedo e somamos, né? As respostas parecem meio feinhas aqui, vamos ver onde é que a gente chega. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o mais fácil aqui, que é o paralelepípedo, né? Vou dizer assim, o volume do paralelepípedo, chamado VP aqui, ó, vai ser, ó, o volume de um paralelepípedo é um prisma, né? E o volume de qualquer prisma é dado pela área da base vezes a altura, certo? Então vejam, as dimensões do paralelepípedo é 0,8 metros, 1 metro aqui, o comprimento, e 1 metro aqui podemos dizer que é a altura. Então, nós temos assim, ó, a área da base, vamos considerar a base, esta base aqui de cima. Ó. Então, quais são as dimensões da base? As dimensões da base são 0,8 metros de largura, por exemplo, podemos considerar assim, e 1 metro de comprimento, né? Então é um retângulo. Então temos assim que o volume do paralelepípedo vai ser a área da base. A base, ó, é um retângulo, 0,8 vezes 1, 0,8 vezes 1, vezes a altura. A altura está aqui, ó. A altura, ó, 1 metro também. Então chegamos à conclusão que o volume do paralelepípedo é igual a 0,8, né? 0,8 vezes 1 dá o próprio 0,8 metros cúbicos, né? Já temos metade de nossa resposta aqui. Aí vamos lá, agora encontrar o volume dessa figura aqui, ó, que é metade de um cilindro, né? Então a gente vai fazer assim. Vou chamar de volume do cilindro. Na verdade, eu vou fazer assim. Para não confundir, eu vou dizer que o volume do paralelepípedo é o volume 1, vou chamar de volume 1, e o volume do cilindro eu vou chamar de volume 2, certo? Do semicilindro, né? A metade de um cilindro. Então a gente tem assim, o volume de um cilindro é a área da base também vezes a altura, né? Igual de um
paralelepípedo igual de um prisma, né? A diferença do cilindro para o prisma é que o prisma é um poliedro, o cilindro é um corpo redondo, né? Então, só que aqui ó, nós temos metade do cilindro. Então, V2 é metade do volume do cilindro, né? Vamos desenvolver aqui. A área da base do cilindro é a área do círculo, né? Como se a gente tivesse a área do círculo aqui, ó, percebam. E a gente tem a área do círculo aqui, ó, completo aqui, né? Aí a gente tem assim, ó, a área de um círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado, né? Isso vezes a altura do cilindro, né? Que a altura do cilindro é esse 1 metro aqui, né? Ó, esse comprimento daqui para aqui, que equivale a esse 1 metro aqui. A gente tem tudo isso dividido por 2. Vamos substituir os valores, né? V2 vai ser π vezes o raio, aqui já nos diz o raio, é 0,4, a distância. Essa distância aqui, então 0,4 ao quadrado vezes a altura, que é 1. Ó. A distância daqui a aqui, ó, é a mesma distância daqui até aqui, ó, que é 1 metro. Tudo isso dividido por 2, o que nos diz o seguinte, isso aqui é 0,4 ao quadrado dá 0,16. Isso tudo vezes π vezes 1, que dá isso aqui, tudo dividido por 2. Eu posso trazer para aqui, ó, ficar meio feinho, mas não tem problema não. V2 aqui vai ser 0,16 dividido por 2, isso aqui vai dar 0,08. Né? Ó, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 0, 0, 1, 2 vezes 0, 0. Corre duas casas e volta à condição que tínhamos antes. Então, 0,16 dividido por 2 dá 0,08. Vezes π, né? Não podemos esquecer. Então, isso aqui esse é o resultado do volume 2, que é do semicilindro. E nós concluímos aqui da ideia da figura que, deixa eu traçar uma reta aqui, nós concluímos o seguinte, o volume da figura completa aqui, a capacidade do recipiente, assim, volume do recipiente vai ser o volume 1 mais o volume 2, né? Então, o volume do recipiente é o volume 1, 0,8, 0,8, 0,8 π, não é isso? 0,8 π. Não, π não, é só 0,8. Eu estou endoidando aqui. 0,8 mais 0,08 π. Ora, nada disso aqui se parece com as alternativas que temos aqui, né? Então vamos precisar manipular isso aqui, né? Mas pense comigo. 0,8 eu posso escrever ele como 8 sobre 10, né? Escrevendo em forma de fração. Mais 0,08 pode ser escrito como 8 sobre 100. Porque são duas casas decimais aqui, ó. Então 8 sobre 100. Só que ele está multiplicado a π. Né? Ver se a gente chega a alguma coisa aqui. Percebam comigo o seguinte. Eu posso tentar igualar os denominadores aqui, né? Para todo mundo ficar com 100, né? No denominador. Então, eu posso fazer assim, ó. Para eu transformar esse denominador em 100, eu multiplico por 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. E para não alterar o resultado da fração, eu multiplico o numerador também por 10. E a gente chega aqui à seguinte situação. Que 8 vezes 10, 80. Então, 8 vezes 10, 80. Dividido por 10 vezes 10, 100. Poxa. 10 vezes 10, 100. Né? Tá feio aqui demais, né? 100
mais 8 sobre 100 π. Agora a gente pode fatorar isso aqui, né? Podemos colocar em evidência. O que temos de igual aqui é 8 sobre 100, né? Porque 80 é 8 vezes 10, né? Então a gente tem assim, ó, que o volume do recipiente, se eu botar 8 sobre 100 em evidência, ó, 8 sobre 100, eu abro um parêntese aqui, ó, 80 sobre 100 dividido por 8 sobre 100 dá 10, né? Esta 10 aqui, ó. Esta 10. Mais, ó, 8 sobre 100 dividido por 8 sobre 100, ó, eu corto aqui e resta π aqui, fatorando a expressão. E aqui a gente chega à conclusão, por fim, que, olha só, 80 por 100, ó, a gente pode se adequar aqui, ó, se a gente simplificar. Deixa eu mudar a cor. Se a gente simplificar isso aqui por 4, né, ó, por 4 em cima e por 4 no denominador, a gente conclui que 80 dividido por 4 dá 2, 100 dividido por 4 dá 25, 10 mais π. E a gente chega à conclusão que a resposta é a letra B, não é isso? 2 sobre 25, 10 mais π. Tá aqui. Vamos lá, para a próxima questão. Questão 12, página 148. Aí o texto nos diz assim: a figura a seguir representa um reservatório de água formado por 3 partes sobrepostas, todas com a forma de cilindro circular reto, com alturas iguais a x centímetros. Olha só. Então a gente tem, ó, essa altura aqui, ó, é um cilindrozinho, essa parte de cima, ó, é x. Da mesma forma, essa parte de baixo, ele também diz que é um cilindro e a altura é x. E a última também, é um pequeno cilindro e a altura também é x. Que o texto ele diz, ó, todas, ó, a figura a seguir representa um reservatório de água formado por 3 partes sobrepostas, todas em formato de cilindro circular reto, com alturas iguais. Então, estou chamando a altura de x. Se são iguais às alturas dos 3 cilindrozinhos, ó, o primeiro cilindro está aqui, ó. O primeiro cilindro está aqui, por exemplo, ó, o segundo é esse, o terceiro é esse, ó. E as 3 alturas são as mesmas. Estou chamando essa altura de x. Né? Aí diz assim: com alturas iguais a x centímetros, com os raios das bases igual a 100. A 100, a 90 e a 80 centímetros. Então, a gente vai ter aqui o seguinte: 100 vai ser o cilindro maior, né? Que a base é maior. Esse aqui, ó, o raio é 100, ó, centímetros, né? Eu vou fazer assim, não ficar muito poluído aqui. O raio do cilindro 1, chamado de R1, é 100 centímetros. O raio do cilindro 2, esse aqui de baixo, é 90 centímetros. E o raio do cilindro 3, esse último, 80 centímetros. E com eixos centrais coincidentes, né? Então, o eixo central aqui, ó, o centro aqui é coincidente. O texto segue: sabendo que o reservatório tem capacidade, ou seja, volume, 1000 litros. Olha só, o volume, né, do reservatório. O reservatório é composto pelos 3 cilindros. Então, vou botar assim: o volume total é igual a 1000 litros.
assinale o valor inteiro, olha só a resposta em número inteiro, mais próximo de x, ou seja, ele quer saber qual a altura de cada cilindro, a altura x, né, em número inteiro, e pede para considerar π igual a 3,14. Então, vamos lá. Ora, esse volume total, primeiro é importante dizer o seguinte: 1.000 litros ele equivale a 1 metro cúbico. É importante saber essas unidades básicas, né? O volume total ele é o volume dos 3 cilindros, né? O recipiente todo ele é composto por 3 cilindros, então ele é o volume 1 mais o volume 2 mais o volume 3. E isso tudo, essa soma, ó, é o volume total, que é 1.000 litros igual a 1 metro cúbico, o que é 1 metro cúbico, né? Então, vamos lá. Ora, percebam o seguinte, o volume de um cilindro, a gente sabe que é a área da base vezes a altura, onde a área da base é a área do círculo, então é π vezes o raio ao quadrado, isso vezes a altura. Isso é o volume do cilindro, né? Então, a gente tem assim. Aqui eu vou corrigir uma situação para ficar mais nítido. A soma dos 3 volumes é igual ao volume total, né? Está no mesmo, mas só para ficar numa ordem mais agradável aqui, né? Então, veja só. Para o volume 1, a gente tem assim, ó, é o volume do cilindro 1. Então, é π vezes o raio do cilindro 1 ao quadrado, né? πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro 1. Mas a altura do cilindro 1 é x. Mais, quem é o volume do cilindro 2? π vezes o raio do cilindro 2, o raio 2 ao quadrado, vezes a altura do cilindro 2, que também é x, porque os cilindros têm a mesma altura. E do volume 3 da mesma forma, π vezes o raio 3, né, ao quadrado, vezes a altura, que é x. Isso tudo é o volume total. Agora vamos substituir os valores. Ora, vê só. A gente tem assim aqui. Olha, perceba para a gente facilitar a nossa vida. Eu tenho π e tenho x em cada membro. E π multiplicando o x multiplicando o raio em cada membro. Ó, aqui também, ó, π vezes raio vezes x. Então, eu posso fazer assim, ó. Posso botar π vezes x em evidência. E aqui eu vou ter, ó, o raio 1 ao quadrado, mais o raio 2 ao quadrado, mais o raio 3 ao quadrado, né? Porque, veja, se eu voltar essa multiplicação πx vezes cada um desses raios, eu volto a expressão de cima. Isso tudo é o volume total. Agora eu vou substituir os valores, né? π 3,14, o texto disse para utilizar assim, vezes x. E aqui eu tenho assim, ó, R1 ao quadrado. Ora, aqui está tudo em centímetros, né? Então eu posso fazer assim. 100 centímetros é 1 metro, 90 centímetros é 0,9 metros. Vai ficar meio poluído mesmo aqui, viu? E 80 é 0,8 metros, tá? Como está aqui em metros cúbicos, temos que transformar as unidades todas para metros, né? Então, o raio 1 ao quadrado, o raio 1 é 1 metro, né? Então, é 1 ao quadrado, mais o raio 2 ao quadrado, o raio 2 é 0,9, 0,9 ao quadrado. E o raio 3, 0,8, 0,8 ao quadrado. Tudo isso igual a VT. Tudo isso eu posso dizer que é igual a 1, porque o VT é 1.000 litros, que equivale a 1 metro cúbico. Aí aqui a gente tem assim, 3,14x
vezes, 1 ao quadrado é 1, mais 0,9 ao quadrado dá 0,81, mais 0,8 ao quadrado, 0,64, igual a 1. Então, eu tenho 3,14x vezes, vamos somar aqui, né? 0,81 mais 0,64. Nós vamos ter assim, aqui vou botar 1 mais, 4 com 1, 5, 5 vai 1, 5 vai 1, 4 mais 1, 5, 6 mais 8, 14. E eu tenho duas casas depois da vírgula, então a conta é essa aqui, igual a 1. Cento e 1,45. Vamos lá. 1,45. Aí a gente tem 3,14x vezes 1 mais 1,45 dá 2,45 igual a 1. Não tem jeito, né? Vamos ter que fazer a continha. Aqui eu tenho 3,14 vezes 2,45. Então vamos lá. 3,14, 2,45. 5 vezes 4, 20. 21, 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Soma esse troço todinho aqui. Dá 0. 6 e 7, 13. 13 vai 1. 5 e 5, 10. Com 11. Com 8, 19. Vai 1. 1 e 1, 2. 2 e 2, 4. 4 e 2, 6. E 1 e 6, 7. Agora vamos contar as casas. 2 casas em cima e 2 embaixo, dá 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a conta aqui dá o seguinte: 7,69x igual a 1. Tá um pouquinho estranho, né? Mas vamos lá, vamos ver onde é que a gente chega. Isso aqui implica que x é igual a... Vou ganhar um pouquinho de espaço aqui, viu? X é igual a... X é igual a 1 sobre 7,69. Eu posso fazer assim. 1 sobre... Transformar 7,69 em fração, eu tenho assim, 769 dividido por 100. Agora eu repito o primeiro, que é 1, e multiplico pelo inverso do segundo. E eu tenho que x é 100 por 769. Vamos lá. Como eu posso fazer assim? A gente não tem muito trabalho. Por 769. Isso aqui está em metros. Que lembre que transformamos tudo de centímetros para metros porque tínhamos 1 metro cúbico de volume. Então, de metro para transformar em centímetros, eu faço nada mais, nada menos que multiplicar por 100. É isso. 1 metro é 100 centímetros e esse número aqui de metros é esse número vezes 100 e eu vou ter essa resposta em centímetros.
Então, resume-se aqui que o x vai ser, olha só, 10.000 dividido por 769. Vamos para a guerra aqui, né? 10.000 dividido por 769, né? Eu pego aqui, né? Vamos lá. 1.000 por 769 dá 1, né? 1 vezes 9, 9 para 10. A gente considera como se fosse 10 aqui, ó. 1 vezes 9 para 10, 1. 10 vai 1. 1 vezes 6 é 6, com 7. 7 para 10, 3. 10 vai 1. 1 vezes 7, 7 com 8. 8 para 10, 2. Baixa esse zero aqui. Esse zero aqui sobrou aqui. Agora tem 2.310 para 769. Quantos 769 cabem aqui dentro aproximadamente? 3, né? Porque se for 4 vai dar 28, 3. 3 vezes 9, 27 para 30, né? A gente considera esse zero aqui como fosse o final do 30. 3 vezes 9, 27 para 30, 3. 30 vai 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. 21 para 21, 0. 21 vai 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23. Para 23, nada. Então, veja. Essa divisão doida aqui dá aproximadamente 13, né? Vai dar 13, alguma coisa aqui, né? Porque tem resto 3, não é exato. Mas esse 13 aqui já nos é suficiente, né? Para a gente concluir que a resposta é a letra D. Ok? Vamos lá, para a última questão desse bloquinho aqui. O texto diz assim: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 e raio 6, e outra de altura desconhecida e raio 3, respectivamente, conforme a figura. A figura já diz isso também, né? Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, V2. Olha só. O volume da lata do raio maior, V1, é 1,6 vezes o volume da lata do raio V2. Ou do raio menor, né? O volume V2. Olha, ele já nos deu uma equação, né, gente? Ele disse, ó, que o volume 1 é 1,6 vezes o volume 2. Já nos deu uma equação. A medida da altura, seguindo aqui, desconhecida vale... Quanto é que vale essa altura desconhecida aqui, né? Esse é o nosso desafio, ou seja, a altura desconhecida pela imagem é o x, né? Ó, quanto é que vale esse bendito x aqui, né? Ora, aplicação direta, né, gente? São 2 cilindros, né? Então, o volume do cilindro 1 vai ser, olha só, o raio 1 é 6, ó. Isso aqui, ó. É o raio 1 é 6. E o raio 2, ó, que é o raio menor, é 3. Então, o volume de um cilindro, já vimos, né, diversas questões, vai ser a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado, a área da base. Então, para o volume 1, nós temos π, que é a área da base, vezes o raio 1 ao quadrado, vezes a altura do cilindro 1. A altura do cilindro 1 é 4. Eu vou já botar direto aqui. Então, vai ser π vezes o raio é 6, ó. Então, 6 ao quadrado, πr ao quadrado, né? Volume do cilindro, ó. πr ao quadrado vezes a altura, né? Vezes a altura.
que é 4. A altura do cilindro 1 está aqui, ó. A altura 1 é 4. Isso é igual a 1,6, ó, a equação nos diz isso, vezes o volume do cilindro 2, ó, que é π, área da base, ó, vezes o raio, que é 3 ao quadrado, ó, área da base, vezes a altura, que é x. A gente não sabe, tá aqui, é o que queremos encontrar. Então, nós temos aqui assim, π vezes 6 ao quadrado, 36, vezes 4, é igual a, como é tudo produto aqui, eu posso escrever fora do parênteses. É 1,6 vezes π vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes x. Então, agora, ó, π divide por π dá 1. A gente pode fazer assim também, ó. 36 divide por 9 dá 4 aqui, ó. 4 vezes 9, 36. Desse lado a gente fica, ó, com 4 vezes 4, que é 16, igual a... E nesse outro a gente fica, ó, com 1,6 vezes x. Isolando x, a gente tem assim, ó, 16 dividido por 1,6, né? 1,6 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo, né? Aqui é simples, né? A resposta. X vai ser igual a... Vê só, a gente pode cortar a vírgula e acrescenta um zero aqui, porque temos só uma casa depois da vírgula. 160 dividido por 16 agora é 10. E a resposta é a letra B. Ok?